Senhor presidente, queria fazer primeiro uma observação. Na época que o ex-presidente Bolsonaro já estava numa campanha ostensiva, eu recebi no meu gabinete várias pessoas que pleiteavam esse voto impresso. E, inclusive, um advogado que veio a falecer, doutor Gustavo Bebiano, que esteve lá comigo e perguntou: tal como você recebe essas comissões, que uma delas era até capitaneada pela senhora Bia Kicis, o senhor receberia o ex-presidente? Na época, o senhor era candidato, né, Bolsonaro? Eu falei, não tem problema nenhum. Então, o senhor foi lá e reiterou esse seu desejo de que o voto fosse impresso. Sucede que eu lhe disse, na época, divulguei, que era absolutamente impossível, naquele momento, a gente conseguir uma máquina tão aperfeiçoada que pudesse expedir um voto impresso. Mas, mesmo assim, que nós faríamos o esforço. Nós fizemos o esforço, nós fizemos a licitação, mas, infelizmente, na antevéspera da eleição, o Supremo Tribunal Federal liberou o processo declarando a inconstitucionalidade do voto impresso, porque ela permitiria identificar o eleitor. Era só o eleitor levar lá para quem pediu que ele votasse. Sem prejuízo, ministro Alexandre, nós fizemos a licitação. Não de tudo, nós não tínhamos nem condições financeiras, era muito dinheiro, muito caro. Fizemos a licitação, a empresa ganhou, e nesse integro veio a decisão do Supremo declarando constitucional esse voto impresso, por força de que o voto seria secreto, que ele poderia mostrar quem votou. Essa licitação houve, nós tivemos que abortar essa licitação, e já depois, na presidência do ministro Barroso, se não me falha a memória, tiveram que fazer uma composição de indenização, porque a empresa já havia comprado os equipamentos. Mas, realmente, várias pessoas, vários acadêmicos me procuraram como presidente do TSE para implementar o voto impresso. Eu apresentei uma solução. Eu disse, 1 hora antes da eleição, os senhores podem colocar um equipamento ali na urna para saber se ela está vazia, se ela não tem nenhuma fraude, 1 hora antes, depois realiza essa eleição. Era o possível, na época, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas era realmente uma pretensão sua de se instalar esse voto impresso. E assim como eu recebi com o Gustavo Bebiano, eu recebi a deputada Bia Kicis em companhia de vários cientistas que foram explicar. Então, esses são os esclarecimentos sobre a sua ida ao TSE. O senhor foi levado pelo Gustavo Bebiano. Agora, aqui, pelo que o senhor aduziu aí, e pelo que nós já ouvimos, houve uma reunião que o senhor eventualmente escorregou no vocabulário e ofendeu autoridades, dizendo que receberiam dinheiro, enfim. Eu queria perguntar ao senhor se essa reunião foi divulgada ou grampeada. Foi grampeada. Que desde quando o episódio do Sérgio Moro, que ele falou que aquela reunião ministerial era prova de que eu interferia na PF, e depois o ministro... Eu não tinha obrigação de... Eu entendo que não é uma reunião como há numa Câmara de deputados ou vereadores, né? Uma reunião reservada nossa. Eu pegava a reunião, a gravação, os melhores momentos para transformar em cortes. E quando houve essa denúncia do Sérgio Moro, que nós interferimos na PF por ali, era a prova daquilo, eu tinha o HD, que é o pendrive, nas mãos, podia ter sumido com ele, mas resolvi entregar. Podia ter falado, já destruí, entreguei. Fiz apenas um pedido para ele que 30, 40 segundos, por uma questão de política externa, não divulgar. Hoje eu posso até falar o que era 30, 40 segundos aqui, se eu tiver alguma curiosidade aqui. Tá? E o resto divulgar. E ele divulgou. E tinha ali contado 29 palavrões, tá? Quase 30, tá? Mas nada foi levantado de possível interferência na Polícia Federal.
Então, essas reuniões nossas tinham essa marca, né? Que a partir dali eu falei, ninguém vai gravar mais nada. Alguém gravou essa reunião, que alguns apelidaram de reunião do golpe, como eu disse, né? 20, 30 pessoas com cartaz na frente, total mais de 40 pessoas, ninguém vai pensar em conspirar dessa forma. E eu sempre carreguei no linguajar. Eu tento me controlar, tenho melhorado bastante, acredito se quiser, tenho melhorado bastante o meu vocabulário, mas eu acho que com 70 anos é difícil mudar muita coisa, né? Estou tentando sempre policiar e eu peço desculpa se eu ofendi alguém, se bem que eu falei, não vou dizer que aconteceu. Agora, lamentavelmente, alguém gravou essa reunião e depois eu não sei onde foi descoberta essa reunião, não aparece quem foi descoberta essa reunião, de modo que ela tornou-se pública. O ministro Alexandre já esgotou algumas perguntas, mas eu gostaria de saber o seguinte: o senhor, em alguma oportunidade dessas reuniões, recebeu voz de prisão de algum general? Não, senhor. As Forças Armadas sempre primaram pela disciplina, pela hierarquia. Então, aquilo falado pelo brigadeiro Batista Júnior não procede. Tanto é que foi desmentido pelo próprio comandante do Exército. Se dependesse de alguém diferente para levar avante um plano ridículo desse, teria trocado o comandante da aeronáutica. Ninguém trocou o comando de ninguém. Todos foram até o final. E ninguém procurou para trocar comando também, não. Não existia isso. Agora, houve, no meu entender, um exagero por parte do brigadeiro Batista Júnior, que o que eu entendi dele, né, é que estava comigo quando era presidente. Quando perdeu o mandato, ele já estava procurando uma acomodação em outro lugar. E agora, por fim, senhor presidente, ficou assentado que o senhor não assinou o documento. Sim, alega. Eu queria saber se o senhor consultou alguém antes de ter essa manifestação de não assinar. O senhor consultou alguém do Conselho de Defesa ou do Conselho da República? Não, senhor. Conforme prevê a Constituição, né, a defesa e o sítio, o primeiro passo é convocar os conselhos. Digo a Vossa Excelência, em 2019, não foi convocar, eu convidei, veio o Pacheco e o Rodrigo Maia, e estava discutindo uma possibilidade de nós vencermos obstáculos para o Linhão de Tucuruí, porque Roraima é um estado ainda isolado, né? Dependia da energia da hidrelétrica de Guri, da Venezuela, que entrava em pane o tempo todo, e por nosso lado não tinha como a gente vencer o obstáculo, estava o trabalho de ONGs, parte da MP, para a gente construir um Linhão paralela à rodovia Manaus-Boa Vista, uma coisa que não consegue entender. Então, convidei os dois e falei da possibilidade, se tínhamos algum embasamento para o estado de defesa, para a gente poder construir o Linhão lá de Tucuruí. Eu lembro que o Rodrigo Maia ficou mais contra do que quando meio, o Pacheco ficou mais meio do que contra, e ali, nessa discussão com pessoas, graças a Deus, competentes do nosso lado, chegamos à conclusão que não era o caso levar avante a questão do estado de defesa. Mas, se fosse tomar essa providência, né, é um decreto presidencial, mas o primeiro passo, de qualquer maneira, é convocação dos dois conselhos para a gente dar, então, o primeiro passo. Alguns acham que só foi cogitado. Não foi cogitado. Até porque é algo constitucional, defesa e sítio, e, não, como Vossa Excelência perguntou para mim agora, não houve a convocação dos conselhos. Então, nada a gente podia fazer. Satisfeito. Agradeço ao ministro Fux. Eu passo a palavra ao Procurador-Geral da República. Bolsonaro sendo Bolsonaro, né? Convidando Alexandre de Moraes para ser o vice em 2025.